afirmativa, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Se você olha para esses nomes, você já tem em mente mais ou menos alguma coisa. Quando eu olho para a palavra aditiva, o que vem em mente? Adição. Então, uma oração vai somar alguma coisa à outra. Quando eu olho para a palavra adversativa, adversário, o seu adversário, ele é contra ou a favor? Contra. Então, pensa, a adversativa vai indicar uma ideia de oposição, de contrariedade. Alternativa, o que vocês pensam? Opções, professor, eu posso escolher. Quando você tem uma prova, você tem várias alternativas para escolher uma. Então, aditiva adiciona uma ideia. Adversativa vai indicar uma oposição. Alternativa, eu posso escolher. Conclusiva. Vai concluir alguma coisa, professora, justificar alguma coisa. E a explicativa? O nome é óbvio, né, professora? Explicar algo. Então, bora olhar uma por uma, por quê? O nome da oração vai depender da conjunção que ela apresenta. Se ela apresentar uma conjunção aditiva, oração coordenada sindética aditiva. Coloquei um exemplo ali, porque não sei se alguém aqui é viciado em café, mas eu sou. Alguém aqui ama café, mas é café forte, sem açúcar. Por favor. Coloquei vários exemplos aí para vocês se identificarem. Acordei cedo e tomei café. Acordei cedo e tomei um café. Olha só, primeiro acordei, depois tomei café. Eu não adicionei uma ideia? Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Adicionei uma ideia, quer dizer que eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. As principais conjunções aditivas lá em cima. E, nem, não só, mas também, não só, como também. Não só acordei cedo, como também tomei café. Então, quando você adiciona essa ideia de que tem uma coisa a mais, você está somando, é uma oração coordenada sindética aditiva. Podem ficar tranquilos, porque eu fiz um material extra, a Ivone vai postar depois lá no grupo, com a tabela, com as principais conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, porque a professora ela pensa em tudo, gente. Podem acalmar o coração, não precisa anotar correndo aí com medo. Meu Deus, eu vou perder. Não. Fiz uma tabelinha, a Ivone vai postar para vocês essa tabela com as conjunções coordenativas, tá? Deu para entender a aditiva? Adicionei uma ideia. Agora, professora, e quando eu contrario a primeira ideia? Aí eu tenho a adversativa. Olha como é que vai mudar o sentido. Fiz o café. Qual seria a lógica? Beber o café, mas não bebi. Olha, contrariei a primeira ideia. Fiz o café, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não bebi. Eu adicionei uma ideia ou fui contra a primeira? Contrariei a primeira. A lógica, quando eu faço o meu cafezinho, é tomar, mas às vezes eu saio atrasada, não dá tempo. Aí acontece uma oração adversativa. Ou seja, aconteceu alguma adversidade, alguma oposição que fez com que eu não tomasse aquele café. Então, eu contrariei a primeira ideia. Essas orações, as adversativas, elas caem bastante em provas. Agora, professora, eu estou vendo aí que tem o mas. E lá na primeira, tem o mas. Qual é a diferença dos dois? Quem é que olhou aí? Quem é que percebeu isso na hora que passou? Esse mas na aditiva, ele sempre vai acompanhar a palavra também. Quando você diz mas também, você está adicionando alguma coisa. Ela não só estudou para a prova, mas também passou. Isso aí é para vocês, recebem. Ela não só estudou,
mas também passou. Adicionei a ideia. Agora eu vou dar um exemplo que não é para ninguém aqui, tá? Não é indireto e ninguém vai receber e nem vai levar isso para o coração. Ela estudou para a prova, mas não passou. Olha que triste. Tem ideia de adição ou de oposição? Oposição. Então, toda vez que vocês olharem a palavra mas aqui e ela estiver sozinha, aí sim é adversativa. Agora, se estiver acompanhada da palavra também, aí eu tenho uma aditiva. Não seja aquele aluno que não lê o enunciado da questão, olha para a primeira palavra e fala: a professora Letícia disse que quando o mas aparece, ele é sempre adversativo. Olha, não fui eu que disse isso não, hein? Quando o mas aparece sozinho, sim. Mas e se tiver alguém do lado? Tem aquele candidato que está com pressa, que quer terminar a prova? Aí viu lá na prova, né? Ele fez o suco, ele não só fez o suco, mas... Ih, apareceu o mas, adversativo. Mas também fez o café. Adicionou uma ideia ao invés de contrariar. Então, não para no meio, vai até o final, para depois entender o contexto e saber sobre o que você está falando. Bora, então, para mais fácil. É aquela que você olha e já mata de primeira, que são as orações coordenadas sindéticas alternativas. Ela sempre vai te dar uma opção, você sempre vai poder escolher ou isso ou aquilo. Hoje vocês tiveram uma escolha. Ou ficava em casa dormindo, ou estaria aqui presente aprendendo. Qual foi a escolha? A segunda opção. Então, quando vocês têm essa opção, você pode escolher, você tem uma oração coordenada sindética alternativa. E aí, dentre essas conjunções, eu tenho o ou, que é a mais famosa, mas eu também tenho ora. Ora gosta de café doce, ora gosta de café amargo. Mas não sou eu, porque eu só gosto de café amargo. É só um exemplo. Ora gosto de café doce, ora gosto de café amargo. Seja no inverno, seja no verão, o café é a minha bebida favorita. Olha, ou no inverno, ou no verão, o café é a minha bebida favorita. Então, quando eu tenho essas conjunções que indicam alternância aí de escolha, eu tenho uma conjunção alternativa. A minha oração coordenada sindética alternativa. Ok? Até aqui? Sim, professora, está muito fácil isso. Então, bora complicar só um pouquinho agora. Por quê? As duas últimas orações, que são as orações conclusivas e as orações explicativas, têm um pequeno detalhe, e aí, no final, eu vou explicar para vocês. Bora focar primeiro aqui na conclusiva. O nome já é bem claro, vai indicar uma ideia de conclusão. Olha o exemplo. Acordei cedo, por isso consegui tomar o café da manhã. É uma justificativa. Eu posso substituir, acordei cedo, portanto, consegui tomar o café da manhã. Acordei cedo, logo, consegui tomar o café da manhã. Acordei cedo, assim, consegui tomar o café da manhã. Professor, mas eu estou vendo ali uma coisa que você nem citou até agora, que é o pois. E aí tem bem o parênteses e está falando alguma coisa. Deixa para depois, daqui a pouco eu conto. Bora ali para a explicativa, que é a mais fácil também, em relação a justificar o motivo dela ser mais fácil. Por quê? Olha para ela. Acordei cedo porque queria tomar o café da manhã antes de ir para o trabalho. Acordei cedo, pois queria tomar o café da manhã. Acordei cedo porquanto queria tomar o café da manhã. Professor, agora sim, percebi que tem um pois também. E aí, tem alguma coisa ali entre parênteses. Bora lá. Nas orações conclusivas e nas orações explicativas, a conjunção pois vai aparecer de duas formas. Uma vai ser antes do verbo e a outra depois do verbo. Quando ela aparece antes do verbo, ela é
explicativa. Quando a conjunção pois aparece antes do verbo, ela é explicativa. Quando essa conjunção pois aparece depois do verbo, ela é conclusiva. Agora, na prática, se você olhar para a conjunção e conseguir trocar pela palavra porque, você já sabe que ela vai ser explicativa. Então, quando vocês forem estudar sobre as conjunções, sempre foca em uma e, na hora da prova, tenta substituir. Se der certo, está no caminho ali. Você vai conseguir acertar a questão. Então, olha só. Eu vou trocar aquele porquê ali, ó. Acordei cedo, pois queria tomar o café da manhã. Se eu conseguir trocar esse pois por porquê, como já está ali, eu já sei que esse pois é explicativo. Agora, se eu olhar para ela e perceber que esse pois está depois do verbo, ela vai ser conclusiva. Olha só. Acordei cedo, consegui, vírgula, pois, vírgula, tomar o café. Percebe que até a construção é diferente? No dia a dia, ninguém usa. Acordei cedo, consegui, pois, tomar o café. Geralmente, você encontra em textos, e é justamente por isso que as bancas cobram, para saber se você lê e entende a diferença entre essas duas conjunções. Agora, se você trocar esse pois por porquê, ó, acordei cedo, consegui porque tomar o café da manhã, faz algum sentido? Nenhum. Então, foca em uma palavrinha, em uma conjunção e faz a substituição. Não fez sentido aqui, já sei que não é explicativa, vai ser conclusiva. Olhei para a oração, olha, era o pois ali, eu consegui trocar por porquê. Fez sentido. Aí será explicativo. Aí a professora fez aí um drama falando que era difícil, nem é. Não é mesmo. É só conseguir lembrar que existem esses detalhes e que, se você fizer a substituição, você consegue entender se vai ser o pois conclusivo ou o pois explicativo. Até aqui, tudo bem? Ok. Alguém que sabe o que é mnemônico? Já ouviram falar nisso? Olha só. Quando você estuda e aí você está muito tenso, não sabe como é que você vai lembrar daquele conteúdo na prova, você vai usar o mnemônico. É quando você pega a inicial de algum conteúdo que você quer lembrar e transforma numa palavra totalmente diferente. Porque aí, na hora da prova, só com aquela sigla, você consegue entender sobre o que você vai aprender. O exemplo aí não é muito legal, porque esse conteúdo não é nada chato nem nojento de estudar e de aprender. Ele é muito gostoso e tranquilo. Mas eu coloquei esse mnemônico para vocês lembrarem. Pensa na palavra ECA. ECA, professora. Porque eu tenho orações coordenadas explicativas, conclusivas, aditiva, alternativa e adversativa. Então, na hora da prova, estou nervosa, não sei como é que eu vou lembrar o nome dessas benditas orações. Era para ter uma, agora já tem 5. Como é que eu vou fazer? Pensa aí na coisa que você mais odeia. Nossa, que nojo. ECA, explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa e aditiva. Então, pensei nessas 5, já lembrei quais são as 5 orações coordenadas. Deu para entender, pessoal, orações coordenadas? Era só isso. Nem tem tanta dificuldade assim. Aí eu disse...